Fala, pessoal. Estamos ao vivo? Acho que sim. Normalmente vai 2 vezes, né? Boa noite, gente. Então, acho que a gente está ao vivo aqui. Último TCcast, não do ano, né? Mas pré-feriado, pré-natal e o penúltimo do ano. Sejam bem-vindos, Kevin, Ulig. E eu acho que a temática hoje é a gente debater uma retrospectiva do ano. Vambora? Boa. Que ano, hein? Cara, foi interessante. Ano difícil de bater o mercado, hein? Não para quem tá no PC. Acho que a puxada que teve, acho que foi em outubro para novembro, acho que aquela ali foi mais difícil, né? Porque aquela ali foi majoritariamente banco e utility, né? Mas de resto. Mas vamos lá. Assim, como o tema é retrospectiva, gente, tem uma ideia Começar aqui do que eu queria começo, abrir né? com vocês. Assim, não precisa nem fazer falar tudo do ano, mas eu acho que o recado mais importante aqui, a gente tem que lembrar muito disso, é que as coisas nunca são óbvias, né? Se a gente, não é, assim, o tempo passa muito rápido, né? Acho que todo mundo que está aqui há algum tempo lembra como foi o clima de dezembro de 24. Eu conheço pessoas, não só investidores, clientes nossos, né? Gente parruda em massa, que... Fala, senhores! Boa noite. Eu conheço pessoas, não só cliente aqui nosso, varejo, gente parruda, que ficou tão traumatizada ali em novembro, foi novembro, né, que começou aquela perdição no Ibov, foi até dezembro, que não conseguiu retomar risco 25 inteiro, ficou com trauma. E a gente tem que lembrar que quando aconteceu aquilo, e foi difícil, né? Dezembro aqui eu sangrei, dezembro de 24, no caso, né? A curva todo dia subia 30, 40 pontos, né? Acho que foi por um mês, assim, talvez um mês e meio. A gente chegou a ter uma terminal 17. E ali ninguém queria tomar risco, né? Parecia coisa de retardado falar que tinha Cogna, por exemplo. Né? Tipo, quem compra Cogna? Quem é um imbecil que faz isso, né? Basicamente, era esse tipo de coisa. E a gente chegou a ver Itaú a 6 vezes lucro. A Eletrobras dobrou, né? Acho que chegou a dobrar, um pouco mais do fundo. Uma Eletrobras, não é normal isso acontecer. Empresas gigantes do Brasil que dificilmente vão na história subir 50% no ano, porque você não aumenta 50% do market cap de um Itaú no ano, não é normal isso acontecer. Mas ficaram tão baratas, né? Só que ao mesmo tempo a narrativa em dezembro de 24 era que comprar bolsa era coisa de maluco, porque o Brasil tinha acabado. E ao mesmo tempo, vocês devem lembrar bem, né? Como as narrativas, né? Como o preço move sentimento. Todo mundo só falava de cripto, que ia ser o ano de cripto. O que a gente mais via era que tudo bem, podia ser, mas o ano ia ser 25 ia ser o ano de cripto. Ia ser altcoin season, a Bitcoin ia andar X porque o Trump era a favor, que Tesla, tudo bem que Tesla andou, né, mas não estou dando nem mérito disso, que você tinha que comprar Tesla porque o Musk é próximo do Trump, né, isso era o trigger, Kevin até quer segurar risada ali quando fala disso, mas assim, é muito louco, né, porque a gente vira a página, a gente olha o S&P, não é que o S&P foi mal, mas o S&P no relativo a mercados emergentes foi um dos piores mercados do ano. A gente tem a impressão que o S&P voou, porque, é claro, foi um ano decente, mas porque ele andou muito do low de abril, né? Mas quando a gente compara com outros mercados, seja América Latina, Ásia, os Estados Unidos, a S&P underperformou, e muito. E cripto nem se fala, né? Bitcoin cai no ano, o Ethereum nem se fala, e, sei lá, alt-season, pelo amor de Deus, né? Virou tudo cocô. Essas altcoins, as meme coins, tudo viraram pó. E o Brasil andou pra caramba. E não por mérito nosso, né? Andou pra caramba, tudo bem, tinha coisa muito barata aqui de qualquer jeito, mas que teve um fluxo muito forte para emergente. Então a reflexão aqui para a gente começar, gente, é cuidado, porque nem sempre é óbvio, né? E todo mundo achava que o dólar seria altista por conta das tarifas, né? Seria um ano de merda para emergentes. A gente tem que sempre criticar e tentar pensar um pouco fora da caixa. Não é simplesmente ser contrário, eu sou contrário, eu sou do contra. Não é isso. Geralmente ser do contra você vai perder dinheiro. São os trades mais difíceis.
Mas quando você tentar pensar contrária, é simplesmente ver se essas narrativas fazem sentido, né? Eu tenho certeza que muita gente, em algum momento do ano passado, lá em novembro, pensou: por que eu estou comprado em Brasil e não estou comprado em Bitcoin? Eu sou idiota. Você acha que muita gente, em algum momento, pensou sobre isso, né? E é normal, né? Só que a gente tem que se apegar a algumas coisas. Cada um tem que ter seu estilo de investir. Ah, você é um cara técnico, você compra pelo gráfico. Então, beleza, você vai comprar qualquer coisa que esteja legal pelo gráfico. Você é um cara de fundamentos, de valor. Pô, você não vai querer vender o seu Itaú a 6 lucros para comprar Bitcoin nunca, né? Se você muda a sua cabeça no meio do caminho, você nunca vai ganhar dinheiro. Então, o recado principal: cuidado com narrativa. É igual, assim, eu acho que hoje o que mais me chama a atenção é petróleo, né? Tudo bem, te vende um surplus e todo mundo jogando esse surplus para o ano que vem, que parece fazer sentido, mas já acho que não faz. A gente vai ter um balanço equilibrado de petróleo já a meados de abril, na minha opinião, salvo, sei lá, algum país comece a ter uma oferta que ninguém imagine acima do esperado, né? E, assim, quebrar preconceitos. Porque muitas vezes a simetria não é que tá onde ninguém vê, mas ela está em coisas que são óbvias. Ano passado era óbvio Itaú, era óbvio Eletrobras, era óbvio uma série de coisas que ninguém queria. Fora os ativos de maior risco, né? Que não eram óbvios pelo risco, mas enfim. Fica essa reflexão para a gente começar e depois a gente pode discutir, né? O que de repente hoje o que se fala é o que era o Bitcoin do ano passado, né? O que todo mundo fala que vai ser o melhor ativo de 26, etc. A gente pode também discutir um pouquinho sobre isso. Mas para abrir essa minha reflexão. Boa. Cara, eu peguei até uns dados aqui legaisinhos pra gente bater no que foi esse ano de 2025, né? Eu vou falar algumas coisas aqui, se vocês quiserem parar e comentar em cima também, fica à vontade, mas cara, se liga. Esse ano foi o melhor ano de bolsa dos últimos 10 anos. Então, se você pegar aí desde 2015, desculpa, foi o segundo melhor ano. Então, se você pegar aí desde 2015, teve um ano só que foi melhor que 2025. Se eu não me engano, acho que foi Bolsa Brasil, né? Bolsa Brasil. Se eu não me engano, acho que foi 2016, né? Que deu uma porrada também, né? Deve ter sido. Mas, cara, foi um baita retorno esse ano. Aí um negócio interessante. Sabe o que foi a pior classe de ativo esse ano, Mark? Você vai gostar. Dá Pior um classe de chute. ativo, petróleo e gás? Não tão setorial, assim, tipo de benchmark, índices, bolsa, CDI? mas CDI. O quão bizarro é isso, né, cara? CDI é 15% e foi o pior retorno que você poderia ter feito era ter ficado com a carteira no CDI, cara. Isso para mim é um sinal claro aí de tipo, cara, não é tão simples assim, né, cara? Small caps foi o melhor retorno no Brasil. Aí você tem aí Bovespa, dividendos, até pré-fixado foi melhor, porque a curva longa caiu, né, ao longo do ano. Que ela começou também lá do topo, né? Porque quando Começou lá abriu em o ano cima. tava. Pois é. E aí, por conta desse fechamento, ter pré-fixado na carteira foi até melhor, fundos imobiliários foi melhor, tudo praticamente foi melhor que o CDI, cara. O que é meio bizarro, né? E aí, se olhar aí para as ações do ano, cara, o que andou muito foi a Cogna, que o Marx cravou, né? Acho que foi o melhor ativo do Ibovespa, tá De subindo muito 250 no sofrimento. ano. Subiu 250 no ano. E aí, entre os piores ativos, cara, olha como chama atenção. Raizen, Rap Vida, Braskem e Brava. Desses daí, cara, Tadinha da tem Brava. o que vocês estão de olho aí? Qual desses quatro aí vocês gostam? O Urigo eu sei que gosta da Braskem, né? Eu tô praticamente all-in Braskem. Quer falar um pouco dela? Cara, acho que a gente podia deixar para falar no final, No né? final? O que vocês acham? Só pra gente não Pode perder ser, mas muito. é meio que isso, cara. Assim, eu peguei esses dadozinhos só pra gente bater aqui de início. Braskem, Brava, Rap Vida e Raizen são os piores ativos do ano. Ah, tem mais uma coisa legal.
Se a gente pegar... Essas 4 são difíceis de escolher, cara. Eu tô pensando aqui, Não, qual que eu escolheria das 4, eu tô sofrendo. Eu ficaria Acho que Rap Rap Vida Vida é a melhorzinha, mas É. a Rap Vida tá perdendo muito pra 1000, né? Que até a gente É. pegou o trade de DASA aí. E assim, os caras estão operando muito bem. Então talvez o barato de hoje pode ser caro ano que vem. Então acho que tem coisa mais simples aí. Raizen. É que Eu não vou essas te 4 falar, são cara. difíceis, cara, de escolher. Essas são difíceis, mas eu tô começando a ficar um pouquinho otimista com Rap Vida, cara. Eu comecei a dar uma olhada nela, mas depois nós fala. Outra parada interessante é se a gente pegar ciclos eleitorais, essa aqui também é bem boa. Se a gente pegar ciclos eleitorais, os melhores desempenhos do mercado em todos os ciclos eleitorais do século foram Lula 1, Lula 2, Lula 3. Aí, Ulig, fala que você não gosta dele. Eu trouxe essa no churrasco dos contribuidores, a galera ficou chateada, né? Ficou na loucura, né? O pessoal não gostou. O melhor retorno do mercado. Teve outra que foi todos. pior, mas a gente não precisa falar aqui, senão vai dar discussão. Cara, mas você vê que é impressionante, né? Porque, por exemplo, e não é a questão de porque deu sorte, mas ele deu sorte, cara. Porque você pega o primeiro mandato e o segundo mandato, foi um rally histórico de commodity que a gente espera há 50 anos que se repita, né? E tem gente que fala que é impossível, porque o mundo nunca mais vai ter um boom de crescimento, igual aquela época. E agora a gente simplesmente teve um ano que foi o maior rally de emergentes dos últimos... Desde aquela época, na verdade, né? Desde 2003, 2004, enfim. É louco, cara. E no fim o macro manda, né, Marx? Você vê que o governo fez várias besteiras aí, só que o macro acaba sendo mais violento, né? Até aquele trade de dólar que a gente apanhou, a gente falou muito disso, né? Que quando eu lembro que você postou o gráfico lá de DXY da primeira eleição do Trump, quando ele foi eleito, que começou a cair, foi exatamente aquilo, né? Foi exatamente o que aconteceu. E até esse é um ponto bem legal, né? Que a gente está falando de DXY. Mas, de fato, né, quando você olha para 2025, a gente começou o ano ali, assim, acho que a segunda quinzena de dezembro de 24 e a primeira quinzena de janeiro de 25 foi aquele negócio meio desesperador, assim, sabe? De você, tipo assim, cara, eu acho que eu tô na Venezuela, entendeu? É assim que a galera que operava na Venezuela se sente, né? Porque todo dia você via os papéis caindo 5, 6, o juro abrindo, um movimento meio desesperador. E até aquele momento, a gente não tinha muita referência de como as coisas iriam melhorar. E se você parar para pensar, o que a gente discutia politicamente naquele momento era o Congresso brasileiro meio que peitando o governo Lula, né? Você tinha o governo Lula ideológico de esquerda, falando vamos acelerar, gasto não é gasto, é investimento, vamos dar reforma de imposto de renda para fazer justiça social, e meio que tudo isso aconteceu ao longo de 2025, né? Quando a gente pensa em retrospectiva, né? A gente mudou o arcabouço, a gente aprovou a reforma do IR e o Congresso conseguiu as emendas, aumentar suas emendas, mas ao mesmo tempo aprovou todas as pautas do governo, subindo a carga tributária para talvez o maior IVA do mundo, que enfim, a gente não sabe exatamente como que vai sair essa história, mas aconteceu, né? E aí a gente termina o ano justamente com um dólar a 5,40, 5,50, né? O próximo disso, e a gente termina discutindo o Selic terminal a 12, com toda a indústria comprada, falando que Brasil é a grande oportunidade de 2026, né? Então, assim, é bem interessante que no meio dessa história toda, o que mudou no Brasil? Essencialmente nada. Literalmente não teve nada de diferente. Acho que até piorou na margem, porque agora você tem o STF com a
a capa de político, literalmente, né? Dando entrevista, fazendo lobby, negociando, escrevendo projeto de lei, sabe? Tipo, institucionalmente, acho que a gente deteriorou ainda, olhando para 2025. E o que mudou foi justamente o que a gente parecia que seria até a gente ouviu muito isso, né? O Dream Team, Estados Unidos, né, que eram as melhores cabeças do mundo, junto com o Red Sweep, né, que era os republicanos enquanto maioria no legislativo americano, com a história de tarifas e ataques a aliados e, naturalmente, um grande questionamento em relação à sustentabilidade do padrão dólar, vamos colocar dessa forma. E aí, talvez, acho que, não sei se a gente pode entrar um pouco nesse tema, já que a gente está falando de retrospectiva, talvez dissecar um pouco mais esse movimento, né? Porque foi isso que fez a gente performar bem. Não sei se vocês discordam de mim, mas essencialmente o Brasil fez nada para merecer uma alta dessa, pelo contrário. E um outro movimento também que eu acho que não tem muito a ver... Você está desmerecendo o Haddad, cara? Porra. O cara corrigiu várias distorções, cara. Porra. Pô. E o movimento de metálicas, que eu acho que é um negócio que não tem muito a ver aqui com o Brasil, mas que tem um pouco a ver com essa ameaça ao padrão dólar, porque assim, a gente está num ano em que a prata está subindo 130% e o ouro está subindo, sei lá, 70%, né? Que é um negócio também, acho que na história nunca aconteceu, né? É um negócio meio não, completamente 79, inusual. Eu acho que foi quando aconteceu isso com o ouro. Porra, né? Então, assim, se vocês querem, enfim, secar um pouco essa história aí de Estados Unidos e metálicas, aí depois a gente pode falar o que as ações que foram muito bem esse ano e depois as que foram muito mal e, enfim, por que isso aconteceu também na visão de vocês. Claro, pode ser. Quiser puxar aí, era isso que eu tinha para trazer, assim, cara. Acho que foi o que mais me chamou a atenção, assim, de bizarro foi esse lance do CDI, assim, né, cara? É muito contra-intuitivo, né? Você achar que, pouco CDI remunerando tudo que está remunerando, a pior coisa que você poderia ter feito foi ter deixado o dinheiro em caixa num ano como esse, né? E, cara, a última coisa foi esse ano o Nubank passou e se tornou a empresa mais valiosa do Brasil, né? Então agora esse banquinho aí virou a maior empresa do país, cara. É bizarro, mas passou o Itaú, tá pau a pau ali com o Itaú, na verdade, né? Mas agora a Nubank é a maior empresa do país. Boa. Eu confirmei aqui, realmente, o ouro foi 7,9 a última vez que subiu desse jeito. O ouro já é o segundo ano consecutivo de alta forte, né? É difícil ver essas... Eu até usei isso como argumento. A Camila me perguntou na rádio, né, o que eu achava do ouro. Eu até usei isso como argumento. Eu falei, cara, já é 2 anos seguidos que acho que a melhor performance que tem é ouro, cara. É difícil você ver essas performances consecutivas muito boas em um determinado ativo, né, cara? Dificilmente acho que vai ter um terceiro ou quarto ano muito, muito bom. Cara, mas a história é muito engraçada, né? Porque a gente voltou pela primeira vez, acho que em 40, 50 anos, a ter ouro como principal reserva dos bancos centrais no lugar de tesouro americano, né? Porque assim, imagina, você é um banco central, você é o Buffett, você tem um dinheiro infinito, dinheiro mesmo. Queria. Não é que você tem, tipo o Musk, que tem dinheiro pra caramba, obviamente, mas é a Tesla, sei lá, o Buffett tem lá, a Berkshire grana mesmo, ele fica, enfim, mexendo. Onde é que você bota o caixa? Como é que você aloca 100 bilhões de dólares de caixa? Sim, os bancos centrais pensavam, comprar tesouro americano. Só que o tesouro, esse ano, foi uma crise de confiança nos Estados Unidos. O Trump basicamente afastou todo mundo dessa relação positiva com o americano, né? Criando aquela coisa de, ele não é meu amigo, talvez seja meu inimigo. Então não vou guardar tanta reserva de tesouro, vou guardar outras coisas. Eu vou guardar euro, por exemplo, vou guardar ouro, vou guardar prata, caso for ouro. Aí basicamente é essa escalação que houve, né?
Aí a pergunta que a gente tem que fazer, assim, essa alta do ouro é basicamente isso. Os bancos centrais dando prioridade para ouro como reserva de tesouro americano. Até onde isso vai? Até o fim do mandato do Trump? Pode ser, né? Mas de repente o ouro vai ficar forte até o Trump sair e entrar uma pessoa de uma confiança. Ou a postura dele passa a mudar, faz um pico, ele vira um cara mais amigável. Não sei se é tão provável, né? E se você olhar, até você puxou isso do o que o cara faz com o dinheiro, né? Ah, compra Treasury. Cara, se você olhar, apesar do Banco Central, o Fed, ter baixado. Eles baixaram o que já? 1 ponto percentual do PIB, né? Foi mais de 1%, acho até, né? Os juros estão no mesmo patamar. O 10 years tá a mesma coisa que estava no ano passado, cara. Não mexeu em nada, né? Então você vê que é isso que o Marx está falando, né? A galera tá realocando essa grana em outras coisas. A vez que os bancos centrais passaram a ter mais tesouro ao invés de ouro foi quando acabou o padrão ouro e começou o padrão dólar. Sabe qual que é a história disso, cara? Foi o Nixon, nos anos 70, que ele basicamente fez um acordo ali com os sauditas, com o pessoal da OPEC, de poder comprar petróleo em dólar. Aí indexou o dólar ao petróleo, que até hoje é a commodity mais importante em termos comerciais. E assim, cara, esse padrão se rompeu, né? Depois de 50 anos. É um puta paradigma. Mas é difícil imaginar que não vai voltar. Ou a não ser que seja um outro ativo, né? Ao invés do dólar e do ouro. Mas é uma conversa meio complexa. Isso aqui com o Trump aí pode ser que dure mais um tempo. Esse ouro forte. E não ajuda a confiança também quando o Trump fica falando que ele não vai botar um chairman no Fed que não concorde com ele, né? Pois é, ele falou isso hoje, né? Falou. Cara, ele falou que. O que ele falou também do post lá? Teve outra coisa. Que ele entende mais de economia que qualquer um ali do Fed, não é isso? Acho que foi, acho que ele deve entender isso aí. Mas sabe que eu acho que isso vai ser um trigger até pro dólar, o DXY fazer fundo, cara? Porque tá todo mundo todo mundo falando que como ele vai botar um chairman que vai ser meio que dependente dele, todo mundo tá falando, o dólar então é baixista. Todo mundo fala isso, no Brasil e fora. Você pode ver que o Gavekon fala isso, os gestores aqui falam isso, e eu acho que o mais provável é que vai entrar um chairman lá que não vai ser, assim, não vai fazer tudo que o Trump mande. Vai ser tipo o Garípolo aqui. Exatamente, eu falo isso. A hora que o cara senta na cadeira, é o nome dele, né? Aí ele toca. Até o próprio Trump ele foi convencido que não tem como colocar o reset, né? Que estão explicando para ele, olha, se você colocar o reset, a curva longa vai subir, vai ser pior pra gente. Aí ele começa a entender. E no fim vai ser um cara tipo o Powell, que é dove, mas assim, não é maluco, né? E acho que até isso é um ponto interessante dessa discussão que aconteceu esse ano nos Estados Unidos, né? Até um cara que fala muito sobre isso é o Rui Alves do Quinéia, e eu acho isso, porra, muito interessante, cara. Qual que é a grande diferença, assim, entre, sei lá, o Brasil e os Estados Unidos, ou os Estados Unidos e, sei lá, o Sudão? É justamente a construção das instituições do Estado americano e desses outros países. E quando você fala em instituição, você está dizendo as regras do jogo e o respeito que as pessoas que integram essas instituições têm em relação a essas próprias regras. Ou seja, se entra meia dúzia de caras lá e começa a ficar tentando mudar a instituição para poder fazer A, B ou C, você vai tirando a credibilidade da instituição ao longo do tempo. Um exemplo assim bobo de trazer, mas que hoje é disseminado aqui no Brasil, é em relação ao IBGE. Por quê? Você pegou um cara tipo Pockman, né, que é um cara meio lunático, que questionou, refez mapa, sabe? Tipo, questionou uma série de dados históricos do Instituto Brasileiro, né, de dados, e colocou ele na principal instituição de dados do país. O que você gera quando você faz isso? Descredibilidade, né? Você destrói a credibilidade. Então, eu concordo com vocês nesse sentido, né? Os Estados Unidos ele começou a flertar com essa bagunça institucional. O Trump tem esse perfil, né? Só lembrar o que aconteceu depois que ele perdeu as eleições do último mandato. Porra, uma invasão Capitólio, questionamento de urna, sabe? Um negócio bem combativo. É o perfil dele, né? O questionamento do sistema.
E aí isso, ao longo do tempo, faz as pessoas duvidarem da própria capacidade de manutenção dessas próprias instituições e, naturalmente, o prêmio de risco do país, ele sobe. É só, mais uma vez, olha para o Brasil, né? Você tem ministro do STF fazendo lobby, sabe? Tipo, um negócio que, pô, como você vai confiar numa instituição como essa? Você pode querer comprar essa instituição, mas você não vai confiar, né? Dizer, olha, realmente, se decidir, tá decidido, né? Então, no fim das contas, eu acho que os Estados Unidos ele acabou gerando isso nesse ano, e eu não sei se vocês concordam, mas em alguma magnitude, isso acho que foi uma ruptura mesmo, né, em relação à percepção do mercado. A gente pode até discutir aqui se em 26 o mercado volta para os Estados Unidos e volta aquela draga de dinheiro ao redor do mundo, mas eu acho que não. Eu acho que assim, em alguma magnitude a gente pode ver novos ajustes, mas eu não acho que a gente vai voltar a falar de excepcionalismo americano por pelo menos muitos bons anos, sabe? É aquela ruptura que você fala assim, porra, acho que não dá para confiar, sabe? O que vocês pensam em relação a isso? Cara, eu acho que não vai ser tão agressivo, mas ao mesmo tempo a gente tem as techs lá, né, Urig, que acabam dominando o mercado, né? Se você olhar hoje aí, tipo, vamos falar aqui do Brasil, né? O Brasil a gente tá pensando se a gente vai ter um candidato que vai olhar para a inteligência artificial, por exemplo, né? Enquanto os Estados Unidos está muito acelerado. Então, acho que lá vai continuar bem, tá? Mas não vai ser aquela máquina de fluxo, né? Que dragava o mundo inteiro, o pessoal ficava vendendo no Brasil e comprando nos Estados Unidos. E assim, também a diferença de, podemos falar assim, de tecnologia mesmo, velocidade, né? Essas techs, elas estão cada vez mais ganhando espaço, né? Então, pô, você pensar que a Nvidia valia 1 tri, hoje vale 5, e pô, se ela cair 50% ela vai valer 2,5, é coisa pra caramba, né? Enquanto os emergentes estão discutindo aqui, pô, vamos entregar terras raras, vamos soltar o Bolsonaro, vamos questionar o ministro, esses caras estão acelerando bastante, tá? Então, acho que a gente tem que ficar de olho lá fora, principalmente nessas empresinhas que podem ganhar alguma coisa com isso, né? Se a gente olhar a inteligência artificial hoje, por exemplo, as empresas de inteligência artificial não estão bem, mas o resto está indo muito bem surfando essa onda, né? Tipo a Microsoft cortando funcionários. Acho que é a primeira vez em décadas que eles fazem isso, né? Então vai ter um ganho operacional, acho que muito violento lá fora, tá? Pelo menos é o que eu tô de olho daqui para frente, tá? Mas assim, eu acho que o mercado, no geral, ele vai ter um pouco de receio, ele não vai pisar no acelerador, que nem foi o ano passado, o começo desse ano, que tipo, você falava para a pessoa, pô, você está pagando 250 vezes em Tesla, lucro, né? Aí o cara falava, pô, mas o cara tá dentro do governo dos Estados Unidos, né? Não tinha lógica. A lógica saiu de preço-lucro para simplesmente o cara tá perto do Trump, né? Acho que isso não vai acontecer novamente, não. Os caras esperam que o sell side lá fora, né, fala que esse negócio aí, por exemplo, de robótica, é um negócio que daqui 10 anos vai adicionar 25 trilhões na economia. Tipo assim, é dobrar o tamanho dos Estados Unidos em 10 anos. É muito bizarro, cara. Eu não boto muita fé, né? Eu sou mais cético com esses números, mas se acontece, cara, é tipo isso, né, cara? Não dá pra duvidar dessas techs, né, meu? Boa, bom ponto. E se a gente for jogar agora para frente, falando de 26 um pouquinho, que ativos vocês acham que não dá para deixar de ter? Não necessariamente tipo ativo que mais vai subir, mas talvez a simetria, que funciona muito bem. Acho que se cada um puder falar de duas coisas aí que gosta, seria um bom papo. Cara, eu posso falar dois nomes, então, que eu não tenho ainda, mas que eu acho que podem ser interessantes, que é Banco do Brasil, que eu acho que apesar do trade eleitoral, vai ser bem interessante para 2026, porque eu acho que vai pegar um momento melhor de balanço, vai ter um balanço melhor do que o mercado está projetando, e ainda você ganha esse trade eleitoral de bucha, assim, né? Porque eleição nunca é fácil, né? O mercado acho que não vai em nenhum momento ano que vem botar, seja contra quem for, que o Lula já venceu. Eu acho que vai ter altos e baixos aí no meio do caminho.
E nesses altos e baixos, eu acho que vai dar muito trade nessas estatais. Então eu gosto bastante da Petro e do Banco do Brasil, mas acho que principalmente o Banco do Brasil. Se você olhar, bancos foi muito bem, né? O Marx falou. Foi uma das maiores porradas do ano, foi o setor bancário. O único banco que não foi bem esse ano foi o Banco do Brasil. Tá Ele cai caindo, 6 né? no ano. Cai 6 no ano. Todos os outros estão subindo 50, 60. E até pouco que ele tá caindo, baseado no que o lucro dele desapontou, né? Despencou, Ele só não cai mais por conta da MP1314. Senão acho que estaria um pouco mais pressionado, porque mais baixo. o lucro já vai melhorar bem ano que vem, né? Senão não ia melhorar tão rápido. Pois é. Então, assim, cara, eu acho que é um nome interessante. E outra que é que a gente estava falando aqui, que estava entre as maiores baixas e todo mundo desistiu, todo mundo já ficou meio puto com o papel, é Rap Vida, cara. Eu acho que esse negócio aí tem trade, cara. Ainda tá com um lucro meio que baixo, mas, cara, você viu tanto que erraram nesse papel? É meio até difícil de conceber que, tipo assim, cara, tanta gente boa de mercado, analista bom, conseguiu errar por tanto tempo os números desse negócio, né, cara? A Rap Vida valeu muito mais do que ela vale hoje. Né? Foi uma despencada bizarra. Se você Sim. pegar aí o melhor número do Sell-Side para 2026, é 1,2 bi de lucro. O pior é 900 milhões, mais ou menos, né? Só que aí eu já começo a pensar em 2027, cara. 2027 a galera tinha 3 bi de lucro. Eu penso, meu, digamos assim, num modelo mais normalizado ali, que a Rap Vida consiga entregar de novo, algo mais parecido com o que o mercado projetava. Se os caras começarem a observar 2027, projetarem tipo 2 bi meio de lucro, 2 bi de lucro, esse negócio tá tipo 2, 3 vezes lucro para 2027. E no setor de saúde, se você botar aí tipo 10 vezes lucro, você já tem que dar 3 vezes no equity. Então assim, cara, Rap Vida é um negócio que tá me parecendo já muito, muito bizarramente barato. Qual que é o medo, o receio, que é justamente o que eu acho que o mercado também vai esperar para precificar o papel? Os balanços continuarem vindo muito ruins, né? E aí seguir nesse modelo de ficar ajustando sempre para baixo. Né? Todo balanço os caras ajustam para baixo. Eu acho que se entregar dois ou três trimestres que não tenha esse ajuste ruim, tipo, o mercado não olha e fala, pô, vou precisar projetar o lucro para baixo de novo do que eu esperava, eu acho que esse papel aí anda e anda rápido, viu, cara? Eu acho que é um papel bom aí para ficar de olho em 26. Até porque Boa. 26 é isso, né? A galera começa a olhar o lucro já em 27. E eu acho que se você começar a normalizar 27 para Rap Vida, vai ficar, tipo, bizarramente barato. Em tese, fica um ambiente que se os caras forem realmente bons e o que eles falaram no passado for uma verdade, eles podem ter uma revisão altista de lucro, né? Que agora todo mundo revisou para baixo. O desafio dela é que agora todo mundo acha que estruturalmente morreu. Que ela perde para os concorrentes, não consegue repassar preço, se repassa, perde o cliente, os pares que conseguem repassar preço estão pegando os clientes dela, abriu novos hospitais, não conseguem preencher vidas, o custo sobe, a margem cai. Tudo bem, esse é o print, né? Eles vão virar isso. Aí que é o, Mas que assim, é o ponto, né? nessa Se virar virada, isso, tem muito upside. Um ponto que eu penso em Rap Vida, assim, só para complementar a discussão, é que uma coisa é você pensar no tamanho da Rap Vida ex-Sudeste, né? Que ela tem market share relevante, principalmente Norte e Nordeste. Ela é verticalizada, então a margem dela é muito melhor, porque ela consegue atender em locais que o SUS ele não tem tanto acesso quanto a Rap Vida consegue dar. Ou seja, é um bom negócio. Só que quando você vem para o Sudeste, você começa a brigar com o Bradesco, você começa a brigar com o Sul América, você começa a brigar com a Mil, você começa a brigar com o Unimed. Ou seja, é um negócio, é um mercado mais difícil. Até tem aquela discussão de novos entrantes, né, em teoria dos jogos, do Mar Vermelho e o Mar Azul, né? O Sudeste definitivamente é um Mar Vermelho, porque você não briga por aumentar o número de beneficiários e dar mais acesso à saúde complementar, né? Você briga para tirar o cara do teu concorrente.
E essa briga normalmente não é briga por qualidade, normalmente ela é uma briga por preço, né? Então, assim, eu não discordo que a Hapvida possa ajustar a estratégia e conseguir voltar a crescer rentabilidade. Eu não discordo disso. Mas, na minha opinião, acho que é mais tentar compreender a velocidade que isso pode acontecer. Ou seja, com qual timing que eles vão conseguir realizar esse movimento, sabe? E mais uma vez, não discordo que possam conseguir, mas a gente precisa que a empresa mostre isso, sabe? Tipo, pô, olha, tá dando certo. No Rio de Janeiro tá dando certo. No, sei lá, no interior de São Paulo tá dando certo. A gente precisa olhar e falar, porra, tá dando certo, né? Antes de também pensar que vai funcionar. Ou que no limite eles virem e falem, pô, vamos retirar o pé do Sudeste e vamos consolidar, sei lá, o Centro-Oeste, entendeu? Vamos consolidar, sei lá, Curitiba. Ou seja, mudar um pouco a estratégia e mostrar que essa estratégia pode ser efetivamente assertiva, né? Mas, mais uma vez, é 7 bi de reais, né, que tá valendo a empresa, né? Cara, 7 é ridículo. É ridículo. esse. Cara, sabe quanto já valeu essa Hapvida? Acho que 100 117 quando fez a fusão. Pois é. A Dazinha tá valendo 5 bi 600, pô. Pois é. A Dazinha, que ninguém acreditava, né? Cara, mas eu acho que é um papel assim que até para trade tudo pode, né? Agora, você pensar em carrego, que isso vai ter um diferencial competitivo, né? Cara, é difícil acreditar, viu? Porque o histórico é muito ruim. Esse é o problema, né? Tipo, são muitas frustrações consecutivas, e aí, pô, para alguém falar assim, não, vou bater no peito e vou de Hapvida, ela vai precisar mostrar. Só que é isso, né? Você tem a empresa com maior market share no Brasil, né? Que de maneira consolidada em número de beneficiários, ela é a maior, né? Valendo 7 bi. E aí você olha, sei lá, para Redditor, a Redditor tá valendo 100 bi. Né? Aí fica sempre aquela discussão, porra, peraí, tem alguma coisa que tá errada, né? O que de fato tá acontecendo, né? Eu acho que isso, assim, não sei se vocês concordam, mas falavam disso de Meli e Via Varejo, lembra? Sim. Em 2021. Sim, não, claro. Mas acho que assim, todo mundo quer comprar, sabe? Acho que todo mundo, porra, tô doido para comprar a Hapvida, mas a empresa precisa fazer um movimento. É isso, 2, 3 trimestres bom aí, né? Já ouvi isso muito de Brave Prio também, você lembra? As comparações. Essa produz X de barris, essa produz 2X. Por que o market cap é 5 vezes maior? É engraçado. Não tem jeito, empresa boa, o mercado paga caro, né? Não tem jeito. Mas não necessariamente caro, cara, porque assim, a Redditor assim, parece caro, eu concordo. Mas é porque assim, paga mais, pessoal, né? Ela cresce 20. A outra decresce. Aí tudo bem, o mercado pode exagerar, né? Pode perpetuar isso e gerar uma distorção. Mas às vezes é isso, né? Eu acho que o exemplo, assim, é claro, cada caso é um caso, não tô querendo cagar a regra aqui. Mas a Via Varejo da época com Meli foi isso, lembra? Tinha uma época que comparava Meli, Magalu, Via Varejo, Sim, né? Meli, Magalu, Via Varejo, Amazon. Isso então, é um delírio coletivo. Tem vezes que realmente tem um cara que é muito bom, não é que ele é caro, é porque ele assim, a projeção dele, às vezes até pessimista, o cara vai crescer mais, né? O outro não. É difícil acertar essas coisas. Hoje você tem uma 18 vezes lucro, a outra, sei lá, 10 vezes lucro, né? Teoricamente, se elas forem... teoricamente, se você for fazer um catch-up de múltiplo, ainda assim a Hapvida tá valendo 14 bi. Né? Valeria 14 bi. Você fala assim, pô, é 14 bi para 100 bi. Onde que tá o problema dessa história? No lucro da Hapvida. Ou seja, o lucro da Hapvida deveria aumentar muito, né? E se ela não aumenta, também não tem como fazer milagre. Ela vai negociar 50 vezes lucro, né? Tipo, realmente não vai fazer sentido nenhum, né? É só... Por isso que eu falo, a empresa tem que mostrar, tem que falar que, pô, meu lucro pode multiplicar por 5 nos próximos 2 anos, depois que eu fizer esse plano de CAPEX no Sudeste, sabe? Enfim, alguma coisa
nessa linha, porque o múltiplo por múltiplo tem essa diferença, né? Você vai conseguir fechar um gap de 80 bilhões de reais só expansão de múltiplo, né? Vai ter que ter alguma coisa a mais aí. Aí até aproveito para, já que a gente está falando do setor, para 2026, uma tese que eu acho que pode continuar indo bem é a DASA, tá? Mesmo o papel tendo performado bem nesses últimos meses aí, fui abrir aqui uma página, travou meu browser. Se você pega a DASA, esse ano, ela está subindo 130%. Mas você assim, alta boa, né? Só que, tem vários lixos aí também que estão subindo 100%, não necessariamente vai Só que ela subiu tudo em 3 meses, né? Tem esse detalhe. Aí passa a sensação que foi 3 meses foi uns 200%, né? 220%. Pois é. Exato. Aí parece que foi um negócio assim, gigantesco e tal. Só que quando você pega a DASA agora, né? E isso é uma coisa que o Fernando falou, né? Para não se deixar contaminar pelo... Isso na verdade, é uma heurística, né? Que a heurística da representatividade, né? Que a gente tende a trazer o último evento que a gente viu para nossa mente para tomar decisão em relação a isso. Então, quando você fala de DASA, você fala assim, subiu para caralho, né? Tipo, hoje tá assim, né? Mas há 2 meses atrás, pensava, DASA, uma merda. Você pensa, sei lá, Braskem, uma merda. Rapvida, uma merda. Ou seja, a gente tende a ficar com a informação mais representativa ali que a gente tem próximo da gente. Só que a DASA, ela literalmente mudou. Ela fez o turnaround. Qual que é quando uma empresa está em turnaround? Eu até estou gravando um vídeo sobre isso, depois eu vou postar no YouTube. Qual que é o checklist, né, do turnaround? Você tem uma empresa que começa a falhar o operacional, seja porque fez uma expansão errada, seja porque alguém está invadindo o mercado dela, seja porque o mercado dela está diminuindo, e essa empresa se alavanca e piora a rentabilidade. Isso é uma empresa que está com problemas. Para essa empresa com problemas virar turnaround, você precisa de um checklist, né? Que é, primeiro, ter noção de que tem um problema, e segundo, você ter um diagnóstico de como resolver esse problema, né? Você precisa saber o que você tem que olhar para poder resolver esse problema. Tem muitas empresas, tipo a Braskem, até trimestre passado, que tinha negação. A empresa falou, não temos um problema. Você está vendo tudo deteriorando, o pessoal dizendo, fudeu, vai ficar insolvente, e você tá lá, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, somos a maior, sabe? E a DASA, ela conseguiu executar esse turnaround, que foi justamente entender que tinha um problema de alavancagem, problema de foco. Como que ela resolveu isso, né? Ela fez a joint venture, tirou os hospitais de dentro dela, vendeu ativos, reduziu a alavancagem, foco no core business. Isso já aconteceu. E aí, o que a gente vai ver na DASA em 2026? A gente vai ver crescimento, a gente vai ver diluição de SG&A, ou seja, sua receita vai crescer mais, e isso naturalmente vai diluir SG&A, e ela ainda vai cortar SG&A, porque na joint venture que a DASA fez com a Mil, ela ficou com muito headcount, porque tinha muita gente no meio das duas empresas para fazer aquela ponte. Tinha aquele cara que falava com a DASA para falar com os hospitais. Tinha o cara que falava dos hospitais para falar com a DASA. E essa galera não tem mais utilidade. Então, eles vão continuar cortando isso. E quando você diminui SG&A, aumenta a receita, o que acontece com a sua margem? Ela aumenta, né? E quando você aumenta a sua margem, você tende a gerar mais caixa. Quando você gera mais caixa, você reduz a alavancagem, diminui a despesa financeira, aumenta o lucro. Então, assim, a DASA, ela está no meio desse processo e esse processo começa a ter um ramp-up. E a gente acha que isso vai continuar acontecendo em 2026, tá? E a DASA tem muito espaço para subir, porque na minha conta aqui ela está 10 vezes lucro 2026, 7 vezes lucro 2027, tá? É o que eu estou olhando aqui. Se você for fazer o catch-up para Rapvida, ela já está meio no múltiplo de Rapvida. Se eu fazer o catch-up para Fleury está 13 vezes, né? Então a DASA teria ainda upside para chegar nesse 13 vezes. Só que eu acho que o lucro da DASA vai aumentar. Então esse múltiplo ele deve comprimir ainda ao longo do ano de 26, olhando para 27. Então, assim, eu acho que pode ser uma boa tese no setor de saúde que
que vai continuar subindo, na minha opinião, com redução de alavancagem, que é aquele resultado meio reloginho, sabe? Receita cresce, a margem mais ou menos sobe devagar e reduz a alavancagem. Pô, Uli, acho que isso é o principal mesmo que você falou, a empresa entender o problema, né, e tentar resolver. Eles deram um passo para trás, né? Eles fizeram a JV com a Mil, sabiam que eles não iam conseguir tocar e focaram no básico, né? Que foi até o que o Bofa falou. Uma bela tese essa daí. Eu gosto também. E qual que é, além de DAS, a outra aí? Falei uma só, o Kevin só falou uma. Ele falou Banco do Brasil e Rap Vida. Tá. Pô, puxa outra aí só para eu botar o notebook no carregador aqui. Eu puxo aqui, vai. Bom, galera, a gente vinha falando aí de commodities, né? Primeiro, que a gente achava que poderia performar melhor que o Ibov, né? A gente está vendo isso acontecer, tá? E eu acho que ali para fevereiro, março, que é quando a gente deve ter definição de fato do candidato, né? Que por enquanto tá essa bagunça louca. Ali acho que a gente pode ter um momento aí que talvez janeiro já dê essa janela, né? A gente já vê alguns papéis caindo de interno, tá? Que daí a gente vai entrar naquele momento que vai ter o corte de juros e vai começar a fazer efeito no balanço da companhia, tá? Eu gosto bastante de Randon, tá? Acho que é o papel aí que me dá mais confiança para comprar, tá? Acho que a empresa aí tem uma governança muito boa, né? Eles entenderam, né? Estão cortando custos, estão simplificando a empresa. E se o mercado entender que começa a melhorar, você tem a Fras-le ali, né? Que é a Randon, se a gente for fazer a conta, ela deve estar com EV aí próximo de 2,5 negativo, talvez até um pouco mais, né? Considerando a Fras-le. E eu acho que se o mercado entender que a companhia vai melhorar, vai desalavancar, e a gente tem também o agro que pode ajudar, eu acho que vai ser bem rápida essa virada, tá? Então é um nome aí que eu estou de olho para adicionar na carteira, e outro que eu gosto bastante aí para Farma, acho que é uma empresinha aí, se olhando, parece meio sem sal e sem açúcar, né? Pô, mas a empresa ela deve estar para 25, 6 vezes lucro, para 26 ela fica 5 vezes, tá? Com esse crescimento, eu acho que o mercado deveria reprecificar essa empresa, tá? E é uma empresa também que o filho do fundador, né, que é o Sami, eles tiveram um problema com a alavancagem, então a cabeça deles é rodar bem pé no chão, né, crescendo, então a empresa cresce aí, sei lá, 15, 20 por ano, e está 5, 6 vezes lucro, né? Então acho que desse setor, eu acho que o mercado, assim, quem comprar hoje está pagando 5 vezes lucro. O risco é você ficar 5 vezes lucro para 27, sendo que a empresa paga 10 de yield, com o papel subindo, sei lá, 20, 30. É isso que eu ia perguntar, 40. sabe o payout a 50, então, é isso? Eles vão manter 50, tá, Marques? E a Muito alavancagem bom. 10 por ano de yield, então. Exato. Um recado que o Sami até deu num dos Profarma Day, né? Que eles nunca rodaram alavancado, eles foram inventar de rodar ali em 2011, 2015 por ali, e tiveram que vender ativo, foi muito ruim e foi uma lição aí, né? Esses 60 anos de história da companhia, eles nunca tinham feito isso, né? Então, acho que entenderam o recado, é bom para a gente como acionista, né? Porque dá uma tranquilidade que a companhia não vai acelerar muito. Tanto é que o ano passado o juro subiu, eles tiraram um pouco o pé de abertura de lojas da D1000, tá? E mostrou, né, que realmente a companhia está com o pé no chão. Então são dois nomes aí que eu gosto bastante, né? Um que eu já tenho na carteira que é Profarma, outro que eu estou olhando que é Randon. Boa. É muito barato, cara. Assim, é o tipo de ativo que, se ficar, ele também cresce, né? Se ele cresce a inflação, mesmo se não mudar o múltiplo, vai ganhar dinheiro, né? Bem Essa legal isso. D1000 até foi um negócio engraçado que no conference call teve um cara que perguntou, falou assim, pô, mas aí vocês vão continuar fechando loja, e por que vocês não, ao invés de abrir um pouco de lojas, não abre logo 100 lojas e, enfim, domina o mercado? Aí ele falou, pô, a gente não vai fazer isso porque a gente sabe que a gente não vai conseguir continuar entregando valor, né? Então, pô, se eu pudesse abrir 100 lojas e garantir que o ramp-up das 100 lojas vai ser igual a minhas safras, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos para trás, eu abriria. Só que eu não consigo, então eu vou abrir 30, 40 lojas, que é onde a gente consegue controlar. Achei interessante, assim, sabe? E como o cara é o controlador de fato, ele, igual a gente estava discutindo, né, Márcio? Porra, se o cara quiser acelerar, ele acelera, se ele quiser reduzir, ele reduz, sabe? Ele dá satisfação pelos acionistas muito mais pelo mercado de crédito do que pelos acionistas de fato, né?
porque ele precisa do crédito, e aí ser listado dá um pouco dessa transparência, né? Mas é interessante essa visão. Boa. Cara, da minha parte, tem que falar tipo que eu tenho aqui, né? Que eu, apesar de gostar de Randon também, como o Massa falou, poderia ser esse. É Prio e acho que combina bem com a ser educacional. São riscos antagônicos, né? Às vezes, se o Brasil dá muito errado, sei lá, juro abre pra caramba, a CIR não vai ter upside, né? Mas a Prio tem nada a ver com isso. E de repente, se o Brasil dá muito certo, essa CIR pode dobrar de novo e a Prio tem nada a ver com isso. O que é interessante, vocês viram recentemente para a celulose, né? Klabin e Suzano subiram um bocado aí esse mês, né? Na contramão do mercado. Celulose subiu 12% do low. E basicamente, assim, até o que o pessoal da Suzano falou no Investor Day, tinha 30% da indústria rodando com margem negativa. Apesar de uma parte serem chineses, né, que rodam negativos, toda commodity quando está abaixo do custo marginal desacelera a oferta. Em algum momento, a demanda vai alcançando a oferta em passos mais largos, né? A não ser que a demanda estruturalmente pare de subir. E petróleo é isso. O Brent atual já faz rodar mais ou menos 30, 40% da produção americana, quando estava no low até mais. Roda com a produção atual, né? Roda com prejuízo, não é só novos projetos, não. Novos projetos ficam quase inviabilizados. Somente 30% fica viabilizado em Deepwater, né? Que é aquele Golfo do México / Golfo dos Estados Unidos, né? Que é o novo nome que o Trump deu. Então, e mesmo se o petróleo ficar aí, a Prio dá muito dinheiro. A Prio, vamos supor que ela esteja R$50 em junho de 26, com petróleo de 60. Aí beleza, se vai olhar ela para 27, ela vai estar igualmente barata hoje, olhando para frente, ou até mais. Porque ela não vai ter pagamento de M&A, né? É grotesco o que essa empresa gera de caixa, mesmo com petróleo baixo. Se o petróleo subir, então, porra, Deus que nos proteja, né? Porque o papel vai para 70 e vai dar de graça. Se você. É que ninguém coloca isso no modelo agora, que o petróleo está baixo, né? Porque ninguém projeta o petróleo Brent a 70, 75. Faz nem sentido projetar no curto prazo, né? Por conta do balanço. Mas se isso acontece, a PRI estaria 60, seria totalmente dada, totalmente dada. Mas é claro, né, para esse petróleo acontecer, teria que ter uma disrupção da oferta, alguma coisa bem radical acontecer. Né? Porque hoje, no curto prazo, não aconteceria, talvez em 27. E do outro lado, a ser educacional. A ser educacional tem um crescimento contratado, ela já tem um CAPEX feito, e está uns 4,5 lucro. Vai gerar um yield caixa de 20, vai pagar uns 10% de yield desse preço para o ano que vem. É igual o Profarma que o Massa falou, claro que não é um setor igual de farmácia, né, obviamente, distribuição, mas se não tiver mesmo se não tiver um re-rating, um papel vai andar, né? No tempo. Talvez não seja aquela porrada se o mercado ficar muito ruim, mas anda no tempo, por conta do múltiplo baixo. Então é uma combinação boa aí que eu gosto. Acho que eu fico mais seguro hoje, não o ativo isolado em si, né? A combinação dos dois. Mas eu também concordo com o Kevin com o Banco do Brasil, cara. O Banco do Brasil, pode estar às 4 vezes lucro para o ano que vem, cara. É muito barato o Banco do Brasil a 4 vezes lucro. Mesmo se for com o Lula, tá abaixo da média que estava rodando durante todo o governo, né? Então, se você projeta que ele vai rodar, sei lá, 5 lucro para 27, esse papel já dá uma porrada maluca já. Enfim, o Banco do Brasil também é bem interessante. E eu gosto de petróleo também, apesar de não ter falado, eu acho que é um setor aí que pode andar muito ano que vem também. Petróleo? Eu queria responder até o Albino ali, que o Albino perguntou de Usiminas, que é um papel que eu tenho. Ele perguntou, tá barato Usiminas? Cara, barato não tá, essa que é a verdade. Ela tá sólida, eu diria, com balanço sólido para surfar esse momento que tá agora. Sem dívida, ela vai conseguir passar por esse momento ruim da indústria. O lance da Usiminas eu acho que é mais para low do ciclo. Né? E aí, quando você está mais nesse low do ciclo, você vê que o preço do aço está muito baixo. A empresa sofreu muito nos últimos anos com esse preço do aço muito baixo.
E se você pegar até sell side como um todo, você vai ver que o preço-alvo da maioria da galera é mais ou menos onde está agora. Entre 5,50 e 6 reais, os mais otimistas vêm ali a 7 reais. Não tem tanto upside os Minas. Só que qual que é o grande lance do papel, que é o que eu acho que vale o trade, vale esse momento positivo melhor para o setor? É as medidas antidumping. Todo mundo, e aí tem várias contas diferentes, mas todo mundo vê que se essas medidas antidumping elas forem de fato para frente, você vai ter um ganho muito significativo no setor como um todo, tá? E aí falando de todas as empresas do setor, né, siderúrgicas como um todo. Só que como a Uzi Minas ela é a mais exposta ao mercado interno de aço, ela vai ser a mais beneficiada. Então, cara, se você pegar tipo a conta do BBI, na conta deles, se as medidas antidumping forem para frente, eles veem que o EBITDA da Uzi Minas pode subir 40% para o ano que vem, do que eles têm de expectativa. Se você pegar a conta do Santander, o Santander vê que pode subir 80%. Então, assim, é uma melhora muito brutal do resultado da empresa. E isso, eu gosto muito disso para trade, para gatilho, porque é algo que teoricamente tende a se incorporar no preço muito rápido, entendeu? Tipo, cara, passou as medidas, teoricamente você vai ter uma melhora muito significativa aí para o preço do aço ao longo do ano, e isso deveria ir para o preço do papel de forma rápida também. Então, é um papel que eu gosto, porque como eu não estou tão otimista ainda com o mercado, eu acho que o mercado ainda pode ficar meio nessa expectativa do candidato da direita até março, né? Se vai ser Flávio, se vai ser Tarcísio, de quem que vai ser, e o mercado não necessariamente pode performar bem nesse período. Eu gosto desse trade da Uzi Minas para esse momento, porque tem um gatilho muito forte, que se for levado para frente, vai dar muito bom. Tá? E aí, pensando nisso, cara, assim, tudo indica que esse antidumping também, essas medidas, vai ter alguma medida razoável que vai passar entre fevereiro e março do ano que vem. Tá? Então, assim, essa que é a cabeça para o trade da Uzi Minas. Agora, tá barato para segurar? Cara, se as medidas antidumping não passar, talvez não esteja tão barato para segurar, não, tá? E aí, só complementando em relação aos Minas, que dentro desse upside aí de EBITDA, ele está colocando na conta que você vai colocar essas medidas antidumping, o aço chinês ele vai parar, vai reduzir o volume, e aí reduzindo o volume, a Uzi Minas consegue ocupar esse lugar com preços mais caros. Ou seja, o antidumping é para na hipótese do antidumping passar e da Uzi Minas conseguir aumentar preço, você teria esse upside de EBITDA. Mas, assim, só para complementar o Kevin, o base case, até do próprio BBI, é que não vai ter aumento de preço, mesmo com o antidumping passando. Né? Porque tem essa discussão também. Você pode não subir preço. Né? Depende muito do que a indústria faz, né, cara? Exatamente. Porque, assim, pode ser que a indústria. Eu acho que no caso do aço, a indústria tenderia a repassar preço. Porque tá um choro louco, né? Desse pessoal querendo repassar preço. Eu não sei o tamanho desse repasse, mas eles repassariam. Mas você pega o caso da Braskem no ano que vem, quando teve aumento de tarifa de importação, os gênios falaram: não, vamos ganhar market share, vamos ser agressivo. Então eles não aumentaram o preço de nada. Quiseram vender mais. Aí deu no que deu, né? Mas eu acho que o caso do aço provavelmente teria repasse de preço sim. E só mais uma opcionalidade interessante para os Minas, que assim, não tem nem como botar isso no preço, mas acho que é uma opcionalidade interessante. Você pode ter um fechamento de capital da Térnio, tá? Tem esses boatinhos aí, eles compraram a parte dos japoneses lá por $2 a ação, cada ação. Eles têm 90% do controle da empresa, 70% das ações ordinárias, total interesse em, de repente, fechar esse capital, e eles estão capitalizados para isso, né? A Térnio tem caixa suficiente aí para um fechamento de capital desse tamanho. Então, e teve a substituição do CFO recente, né? Saiu o CFO da Uzi Minas para entrar um indicado pela Térnio. Então, tem essa opcionalidade. Vai que aconteça. E se acontecer, eu acho que deveria ser logo também, né? Porque se eles não vão querer esperar para passar as medidas anti-dump, o preço do papel subir para daí fechar capital. Né? Se for para fazer, tem que fazer antes.
Então, acho que isso é uma opcionalidade aí que não está no preço, que pode ou não acontecer. Boa. Boa. Eu Mais alguma concordo. coisa aí, gente? É só concordar que eu acho que petróleo, gás e papel e celulose podem ser bons cavalos também para o ano que vem. A gente nunca pode esquecer das eleições, né? Que, ora, a gente está num momento muito bom agora, mas se lá fora, de repente, dá uma deteriorada, aqui o Brasil, acho que aumenta a volatilidade pra cacete, a gente pode se machucar feio, tá? Se tiver uma piora lá fora. E lá fora é isso, não dá para saber exatamente em que momento o mercado vai fazer uma mudança de alocação. O que dá para a gente fazer é ter algum tipo de proteção para esse movimento. E aí, não ironicamente falando, mas o outro ativo que eu gosto bastante para 2026, que não é uma proteção, né, nem longe disso, é Braskem, cara. Assim, falando do nome mesmo. E basicamente o Braskem é uma tese de turnaround, como eu falei também. A música faz parte da tese? Não, eu peguei o mobile aqui da criança, começou a girar sozinho essa porra. Basicamente a Braskem todo mundo entendeu que a empresa tem um problema, mas assim, porra, mas todo mundo já sabia que tinha problema um ano atrás. Não, pior que não. Se você ouve o conference call do terceiro trimestre, os caras estão falando agora que fudeu, sabe? Então, realmente, comparado o segundo tri com o terceiro tri, ainda tá dando para ouvir o mobile? Vocês conseguem suportar. Acho que a empresa entendeu. A grande questão a gente tem aí mais uns 45 dias para ter o arranjo da troca de controle da IG4 da Novo Honor pela IG4, e a partir do momento que a IG4 assume a gestão, a gente vai ter uma nova estrutura de divisão da empresa. Você vai ter CEO, o CEO da Petrobras e a parte operacional, a Petrobras indicando, e você vai ter a parte financeira, jurídica e compliance com a IG4, onde o chairman da companhia vai ser da IG4. Então, você tem uma divisão onde cada um é bom em fazer uma coisa. Acho que isso, por si só, pode ser um catalisador de preços, tá? Dependendo de quem entra, obviamente. Outros dois pontos que eu olho para a Braskem que podem dar certo ou podem dar errado, né? Esses calls são de turnaround, e é isso, tem que atualizar mês a mês, porque se não aconteceu o que eu acho que tem que acontecer, muda tudo, né? Eu acho que essa empresa ela não faz um aumento de capital relevante, tá? Acho que, enfim, a G4 botar 2 bi pode ser, não, nem acho que vão fazer, mas pode ser, mas eu não acredito em uma conversão muito grande, tá? Na verdade, acredito em praticamente nenhuma conversão, talvez nem ter conversão de dívida em ações da Braskem, que quando você olha para a amortização de dívida, eles precisam de mais ou menos 10 bi para o ano que vem, para poder pagar a dívida. Desses 10 bi, você tem venda de ativos que já estão rodando e já tem comprador para alguns ativos, tem as plantas nos Estados Unidos e algumas fábricas aqui no Brasil, e você tem também a hipótese, né, de uma espécie de um waiver nesses bonds. Tá? Isso pode pagar um waiver fee, que é comum isso acontecer, e rolar isso para frente, ou você pode usar até a estrutura dos próprios bancos que estão apoiando essa melhora da companhia, dando algum tipo de empréstimo ponte para isso acontecer, né? Ou seja, você poderia pegar 4, 5 bi, lembrando que dentro desse consórcio de bancos hoje, que são os donos da Braskem, você tem Itaú, Santander, Bradesco, você tem BNDES e tem Banco do Brasil. Ou seja, não é um banco ou outro, né? Você tem todos os bancos praticamente relevantes dentro dessa estrutura aí que são os controladores, né? Mas que não estão atuando como controladores. Então, acho que tem muita coisa legal para acontecer aí na Braskem, e se for por esse caminho, acho que pode ser um dos grandes nomes aí de performance em 2026, tá? Sem discutir ciclo petroquímico, sem discutir aqui melhora substancial. Se o mercado entender que para de pé, o equity já valoriza muito, né? Isso, perfeito. Uma boa forma de resumir. E acho que um ponto adicional aí é que o pessoal da IG4 eles vão ganhar sobre a valorização do papel, né? Então isso acaba sendo positivo, né? Porque às vezes o ganho do cara é para resolver o problema, o cara emite ação,
dilui todo mundo em pique e tchau, né? Então, acho que, assim, dá para ficar de olho aí para se o mercado entender, né? Acho que uma coisa até que eu estava refletindo com um amigo meu aí que já tem uns 25 anos de bolsa, é que ultimamente o mercado mudou um pouco, né? Então, assim, antigamente você tinha que comprar uma tese e esperar sair as coisas com o papel subindo antes, né? Hoje o mercado ele está querendo pagar um pouco mais para frente, né? Se a gente olhar a DASA, por exemplo, ela reportou 2 bons balanços e começou a subir. Então, geralmente, quando concretiza, aí que o mercado começa a pagar para frente. Esse é um ponto interessante mesmo, né? Acho que é momento isso, né? Tá muito assim, um caso emblemático. Nossa, agora eu tô branco. É a desconfiança, né? Teve um outro caso emblemático disso também, agora fugiu. Mas tem um que A vai Cogna, CA. Não, a Cogna CA também. também, CA perfeito, a Cogna também. E um que eu acho que também né? É o Prio com Arro. Não tá no preço o Arro. Mas o pessoal fica, não. O próprio relatório do Goldman fala isso, né? Quando sair, a gente acha que vai ser legal. Como assim, quando sair? Tipo, você acha que não vai sair por algum motivo? Exatamente. E só para fechar essa parte da Braskem, cara, um ponto que é realmente muito bom, acho que é o mais forte da tese, e eu tenho meu ceticismo com ela, é porque o pessoal do G4 é muito bom, né, cara? Eles provavelmente são dos melhores para fazer isso acontecer. Isso realmente é um ponto forte. Boa. Fechamos? É isso. É isso? É isso, senhores. Feliz Natal. Bom Natal a todos. Juízo. Feliz Natal. Feliz Natal, gente. É isso. O Uri vai fazer dieta, tá? Nesse dia. Só pra atualizar Porra vocês. nenhuma. Um abraço, pessoal. Feliz Natal. Valeu, Tchau. pessoal. Boas Valeu, festas. pessoal. Valeu. Até mais.